Então, meus irmãos, em primeiro lugar, uma grata satisfação estar aqui hoje novamente para desenvolver um tema, me parece, muito relevante, que é o lançamento do livro Catecismo Budista do fundador da Sociedade Teosófica, o coronel Henry Steele Olcott. É o primeiro livro dele que nós traduzimos por nossa editora e publicamos na editora Teosófica, no ano em que a Sociedade Teosófica no Brasil alcança o seu centenário. Então, é de certa forma também uma homenagem ao fundador. E eu costumo fazer uma demonstração, vocês vão ver agora publicamente, que é um livro de bolso. Ela pega o Catecismo Budista e faz uma viagem ao Nirvana, sem custos. É uma coisa tão extraordinária. Então, coube a mim tecer umas breves palavras do prefácio. O coronel Olcott foi considerado e conhecido por ter sido a primeira pessoa ocidental dita proeminente a fazer uma conversão formal ao budismo, juntamente com a senhora Blavatsky, ao tomar o Panchasila, que são aquelas 5 observâncias que um budista faz. Eu tinha intenção de apresentar para vocês, mas também podemos sintetizar, Depois nós vamos voltar ao Panchasila. E acho relevante citar que o livro foi publicado em 1881. O que quer dizer que naquela época não havia avião para conseguir o que ele conseguiu com muito esforço, a conciliação ou concordância das mais diversas linhas do budismo da época, do norte, do sul. Foi ao Japão, isso significava pegar navio, andou pela Índia, significava andar de carro de boi, pegou malária, não era previsto no planejamento da obra, mas se colocou em situações de risco e, no mínimo, desconforto, para conseguir assinaturas de monges que concordassem com o plano da obra no sentido de fazer uma síntese do budismo contemporâneo. Talvez seja bom considerar que, na época, principalmente um país de tradição budista muito próximo à sede da Sociedade Teosófica, que era o Ceilão, hoje conhecido como Sri Lanka, estava sob a alta influência dos missionários cristãos jesuítas em um processo de conversão em massa. Então, o nome do livro, Catecismo Budista, é uma resposta a um momento em que estavam levando outro tipo de catecismo para o Ceilão, certo? Então, não é, com certeza, um nome de tradição budista, a palavra catecismo. Alguns se surpreendem um pouco com isso, mas o fato é que é a primeira síntese do budismo contemporâneo, e eu diria a vocês que, nesse sentido, ele conseguiu as assinaturas, principalmente do pessoal do budismo de Sri Lanka. Mas eu citaria aqui Chittagong, que é hoje uma parte de Bangladesh. Eu citaria a própria Tailândia, então acho que chamada ainda de Birmânia. E tem um número significativo de assinaturas aqui, os mags de Chittagong, os budistas do Japão, da Birmânia, e também várias linhas, inclusive da Mongólia a posteriori.
Então, o livro, vocês imaginem, o budismo tem uns 2.600 anos, né? Então, muitas linhas, seitas, escolas e subescolas se desenvolveram. Conseguir um livro em que haja essa concordância não é tarefa fácil, mas ele contém as 14 proposições ou princípios fundamentais que receberam a aprovação das diversas linhas do budismo no norte e no sul. O Senhor Buda ensinou de uma forma muito simples. Na sua primeira palestra, ele tinha 5 pessoas. Então, nós estamos com certeza no lucro. Tá? Eu sempre penso assim, se tem mais que 5, estamos no lucro do Senhor Buda em sua reverendíssima homenagem. Porque ele atingiu a iluminação depois de uma forte determinação de 6 anos de meditação, e debaixo da árvore Bodhi em Bodhi Gaya, ele se recusou a sair enquanto não obtivesse a plena compreensão, em suma, de como libertar o homem do sofrimento. Então, primeiro, a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. Em geral, nós não percebemos o sofrimento na vida de forma tão aguda como ele, segundo conta a história, porque nós vamos recebendo ele aos poucos e nos acostumamos. Vocês conhecem aquela história da rã que caiu dentro de uma água que ia esquentando ao fogo? E da outra que caiu já na água quente. A que caiu na água quente pulou fora. Isso foi o que aconteceu com o Buda. Ele, vendo o sofrimento, resolveu buscar uma solução. Nós vamos cozinhando aos poucos, não notamos, e quando vimos, já estamos cozinhados dentro do sofrimento. O rei Suddhodana pediu, ou na verdade ordenou, que nenhum tipo de dor entrasse no palácio, ou referência a ela. Então, os idosos, as pessoas com malformações, doentes, enfim, tudo isso tinha que estar isolado da presença do príncipe Siddhartha, porque havia o medo de que ele despertasse para a vida espiritual. A profecia que foi feita, se vocês quiserem, na verdade foi uma análise astrológica no seu nascimento, de que ele seria um grande rei, ou no mundo espiritual, ou no mundo material. E daí resultou, então, que o rei tomou essa medida com o intuito de que ele não despertasse espiritualmente, porque o rei Suddhodana queria que seu filho fosse seu sucessor. Não é? E aquilo que nos desperta, num primeiro momento, para a vida espiritual, é justamente a percepção da dor, do sofrimento. Tanto que a primeira nobre verdade é a de que, na vida dos homens, a dor é maior que a felicidade. Se nós não compreendermos a primeira nobre verdade, é claro que todo o budismo perde o sentido. Eu arriscaria dizer que a própria vida espiritual não começa enquanto nós achamos que tudo é festa. Então, ontem nós tivemos acompanhamento de um enterro aqui no Distrito Federal, da mãe de uma colega nossa de muitos anos de trabalho, e se pode ver que esse é o momento em que a verdade da vida também aparece contrastada com a morte. Quando o príncipe Siddhartha chegou aos 28 anos e disse para o seu pai que queria conhecer o reino do qual ele seria então o rei, porque criaram ele numa redoma cor-de-rosa onde a dor não pudesse penetrar. Claro que ele tinha uma sensação de que havia algo mais lá fora, mas ele estava proibido de sair. Até que aos 28, o retorno de Saturno, 28, 29 anos,
ele se afirmou nessa posição. E aí o rei mandou preparar uma avenida florida para ele ter uma visão assim à francesa, ou talvez para inglês ver, do quadro e voltar para casa sem notar nada. Mas um deva, diz a tradição, um anjo tomou a posição e se apresentou como idoso, como doente, rastejando. A outra versão diz que era um senhor que era surdo e cego, portanto ele não ouvia os avisos e ainda rastejou na frente, quase foi atropelado pela carruagem do príncipe. O fato é que o príncipe então pediu para descer da carruagem, aí ele saiu da Avenida Florida e encontrou os gatos onde eram cremados os corpos. Aí ele viu toda a miséria da doença, da velhice e da morte. E isso produziu um forte impacto. Ele viu também um homem meditando, perguntou a respeito, explicaram que ele estava buscando a salvação do sofrimento. E aí ele resolveu tomar aquele caminho, ele foge do palácio. Não vou entrar em todos os detalhes da história, porque eu também não quero tirar a oportunidade daqueles que não a conhecem de ler o livro, que é um livro de bolso, como já demonstrei. Mas isto sim, que se nós não compreendermos a primeira nobre verdade, a vida espiritual e o interesse por ela não desperta. E nós não estamos apenas filosofando. Até a primeira nobre verdade, todos os filósofos concordam. Acha que até todas as religiões surgem porque há esses problemas. Eu costumo dizer que se não houvesse a morte, não haveria religião, estava todo mundo festeando. Mas o corpo é como uma bateria, uma pilha que vai gastando. Então, as articulações vão endurecendo, a vista e o ouvido vão perdendo a acuidade. Daqui a pouco a pessoa não consegue mais se deslocar. Daqui a pouco... Isso no caso ela não ter morrido antes. Eu não estou nem falando de doença ainda, eu estou falando só do desgaste natural. Eu tenho um grande amigo que vai chegar agora em julho a 100 anos. Eu só conheci 2 pessoas pessoalmente, a outra morreu com 108, porque enterrou seu filho aos 88. O filho era mais ou menos normal, morreu aos 88. Mas aí a mãe ficou entristecida e o resultado foi que a saúde dela declinou aos 108 e ela faleceu. Talvez se o filho não tivesse falecido, ela vivesse mais não sei quantos anos. Mas é difícil passar dos 100 até chegar neles. Então, com isso eu quero dizer a vocês que a primeira nobre verdade do Buda é um fato. Não é uma mera filosofia. Vão compreender mais esse fato quanto mais o cabelo ficar branco, se ainda restar cabelo para ficar branco, porque alguns já são liberados desse problema antes. Eu, por exemplo, gosto de fazer a repartição da franja, então, soprando para cima, cai automaticamente na posição certa. Então, o corpo vai sendo preparado para esse desprendimento. Cai cabelo, cai dente, muitas coisas caem, enfim, há uma queda livre ao longo do tempo. E o resultado final é que a Terra está nos atraindo para a sepultura, se bem que nos tempos do Buda já se fazia a cremação no Oriente, que é mais higiênica, mas não vou entrar em todos esses pormenores. O Buda passa a ter esse nome depois dos 35 anos da condição, porque quer dizer o desperto, quer dizer o iluminado, aquele que compreendeu a vida. Então ele dividiu a sua compreensão para efeitos pedagógicos e didáticos em 4 nobres verdades. A 4ª nobre verdade é o nobre óculo caminho que nós vamos tentar desenvolver mais detalhadamente. A primeira eu acabei de expor a vocês, é a verdade do sofrimento ou da dor. Alguns mais refinadamente
pretendem, com elementos da psicologia moderna, preferir traduzir, português eu acho que nem existe a palavra, vamos recorrer a um neologismo, a insatisfatoriedade. O fato é que as pessoas estão insatisfeitas, porque a vida não consegue nos oferecer aquilo que nós buscamos, ou aquela felicidade que talvez o Buda chame de nirvana. E aí nós ficamos catando prazeres que são passageiros e eles são sempre frustrantes ou decepcionantes, justamente porque não duram. Também a Bhagavad Gita, que então já existia, mais um livro de bolso, como eu vou demonstrar novamente. Que maravilha, hein? Então, a Bhagavad Gita também dá para ler na fila do banco e outras filas que existem na vida. A vida é uma longa espera, não é verdade? E ela, talvez o livro mais lido e recitado da história, né? Mas não vou entrar nesses méritos, está entre as 4 grandes religiões, o budismo, o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Sugere que todos os prazeres dos sentidos são ventres de dor, ó Kaunteya, porque eles têm início e fim. Neles não podem regozijar-se os sábios. Então é um raciocínio simples, as coisas que não duram geram ansiedade, porque não trazem satisfação permanente e ainda produzem sentido posterior de frustração. Então não é que elas sejam em si mesmo impuras, mas ao não durar, fica evidente que o sábio não pode depositar ali o objetivo da sua felicidade. Isso é claro. Então, se nós formos adiante nessa análise do budismo, a segunda nobre verdade, o Buda diz que é justamente o desejo ou o apego, que é a causa da dor. Seja na forma direta de desejar repetir um prazer que passou, é aquele problema de ser transitório, seja na forma reversa de querer evitar uma dor que espera-se tenha passado e, portanto, tanto a atração como a aversão ou repulsão são causas de sofrimento. Então, o Buda genericamente diz que é o apego à repetição, enfim, que é a causa da dor. Vamos ver que ele diz que para sair dessa roda de sofrimentos, o indivíduo precisa cessar o sofrimento. E o sofrimento cessa se o desejo cessa. Mas para cessar o desejo, ele sugere que haja uma compreensão mais profunda do mecanismo pelo qual ele é gerado. Os chamados nidanas são a ignorância, ou a avidya, as ações volitivas, aí vem a consciência, o nome forma, os 6 sentidos, porque a mente é considerado um dos sentidos, o contato, as sensações, o desejo, está ligado ao apego e à capacidade de querer repetir, né? De onde vem o vir a ser, o nascimento, a decadência e a morte. Então, esses são os 12 nidanas, ou os elos de originação interdependente que nos prendem à roda de nascimentos e mortes. Talvez aqui valha mais um comentário. O coronel Olcott introduziu com esse livro a reencarnação na literatura teosófica, porque o primeiro livro de Blavatsky não menciona isso como doutrina. No caso, Isis sem véu. E a doutrina secreta, que consolida a sua obra, só foi publicada em 1888. Então vocês estão entendendo, porque até as cartas dos mestres elogiam a obra de Olcott. Eu vou fazer mera menção disso,
porque esse livro tem importante participação no ingresso dessa ideia da reencarnação dentro da literatura teosófica e, portanto, ocidental. O coronel Olcott, que trabalha apenas para reviver o budismo, pode ser visto como alguém que se esforça na verdadeira senda da teosofia, muito mais do que qualquer outra pessoa que escolha como meta a gratificação de suas próprias e ardentes aspirações ao conhecimento oculto. Ensine-se ao povo a ver que nesta vida, ou que a vida nesta terra, mesmo a mais feliz, é apenas um fardo e uma ilusão. Por quê? Porque ela tem fim. É o mesmo que nós dizemos de um sonho. Quando a gente acorda de manhã, ele acaba. Então, ele é uma ilusão porque ele tem fim, senão, se ele durasse para sempre, a gente gostaria muito, principalmente se for colorido. Já se for um pesadelo, a gente diz, graças a Deus, era só um pesadelo. Que apenas o nosso próprio karma, a causa que produz um efeito é o nosso próprio juiz, quer dizer, o nosso único julgador, é a lei do karma que faz a gente colher o que plantou. O nosso Salvador em vidas futuras e a grande luta pela vida, em breve, perderá sua intensidade. Então, a vontade de ser o primeiro, de triunfar, disso, daquilo, toda essa ambição e ganância, que a gente vê, o exemplo mais próximo que me ocorre é essa barragem de Brumadinho, né? Que, obviamente, na Europa é proibido fazer barragens a montante, mas no Brasil ainda se insiste. Na Europa só a jusante, mas isso é mais caro. Preciso explicar? Então, eu não vou entrar em todos os detalhes, vocês já estão acostumados com a notícia, mas isso não diminui os 300 e tantos que ali morreram por negligência e por ganância. E é um exemplo óbvio, bem contemporâneo. Nós poderíamos citar muitos outros exemplos dessa luta pela vida, mas o mestre simplifica dizendo que é mais teósofo aquele que busca levar o caminho da luz aos outros, mais do que aquele que busca apenas a sua própria libertação. E se a causa do sofrimento é a ignorância, é o primeiro nidana, então é uma falta de clareza da nossa observação, e se me permitirem também usar um conhecimento paralelo, que é a definição do yoga. Eu gosto também dessa definição que vocês estão vendo ali. Avidya é tomar o não eterno impuro, mal e não Atman, como sendo eterno, puro, bom e Atman, respectivamente. Isso é de outro livro nosso, A Ciência do Yoga. Eu aproveitei de uma palestra que eu dei no Congresso Mundial da Sociedade Teosófica em Singapura, mas traduzo para vocês as últimas linhas. Então, é uma confusão cognitiva ou é uma distorção na percepção. E nisso eu acho que a astrologia também ajuda, porque cada signo tem uma maneira específica de ver a vida e distorcer por uma certa lente ou um certo colorido. Eu consegui ver a vida como ela é, eu teria que ver com os olhos dos 12 signos ao mesmo tempo. Então, assim também o Enneagrama tem a visão dos 9 eneatipos. Todas as tentativas que existem de ver que temperamentos humanos não enxergam igual ou igualmente a vida, ou não veem ela como ela é. Então, essa distorção cognitiva é mais aguda quando nós tomamos as coisas transitórias como se fossem eternas. Aí nós não aceitamos a morte, quando ela acontece, ela é uma surpresa.
Mas nós estamos morrendo a cada dia e é apenas o estágio final de um processo que começou no momento do nascimento. Então, se vocês virem, no segundo momento, tomar o impuro pelo puro. O exemplo que eu gosto da senhora Mary Anderson, nossa ex-secretária internacional, se eu botar a terra no tapete da minha casa, quer dizer, eu espero que não aconteça, mas se houver um assassinato aí na Asa Sul, no noticiário, porque a minha esposa me viu pôr terra no tapete. Mas a mesma terra, se eu botar no jardim, é um motivo de aplauso, ela é paisagista, ela adora os jardins, etc. e tal. Então, a terra em si, ou a matéria em si, ou o sexo em si, ou todas essas coisas que foram consideradas em si mesma, os corpos, a carne, como se fossem pecaminosos no cristianismo medieval, essa não é a visão oriental. Mas, se eu depositar a minha felicidade numa coisa que não dura, essa filosofia apenas nos avisa. Daí virá sofrimento. Então, não é porque a coisa seja impura em si mesma, ela tem uma função a cumprir na natureza, e isso se cumpre na época da virilidade. Quando nós chegamos como crianças, ou no fim da vida, vocês vão ver. Eu recebi uma vez um livro que estava, na verdade, à venda. Eu fiquei com a ideia de comprá-lo para alguns amigos, mas depois achei que podiam se ofender e tal. O título era O que se pode fazer na vida sexual depois dos 80 anos. Então mostrava uma moça de biquíni na frente de um velhinho de barba branca e tal. Não vou entrar nos detalhes da capa, que eram assim meio apelativos. No verso, dizia as maiores elogios do Sun, do Times de Londres e tal. Vinha toda a lista de grandes jornais internacionais. E aí a gente abria, era um bloco. Só tinha páginas em branco. Não tinha nada escrito, era só a capa para um bloco. Era uma maneira sutil de dizer que a natureza, depois de uma certa idade, mudou suas funções. Então, compreender o que é puro e o que é impuro está relacionado à função que a natureza determina para cada coisa. Se nós tomarmos antes da idade ou depois da idade, começa a dar alguns problemas. Aceitar que cada coisa na vida tem uma função, que há um plano divino na natureza, que há uma intenção na natureza, isso não é uma coisa que pareça estar muito na moda hoje em dia. Mas o Buda apenas nos alertava que as coisas são transitórias. Talvez ele esteja dizendo que a velhice é uma preparação para a morte. Aliás, eu acho que não precisa fazer um livro para declarar isso. Mas como nós vivemos numa idade ou numa era em que as coisas óbvias não são mais óbvias, eu agora aprendi a dar palestras repetindo o óbvio. Porque os antigos ainda sabiam para que cada coisa servia na natureza. Nós parece que estamos esquecendo. Então, nesse contexto, vejam bem, a busca do nirvana é um estado de paz imperturbável, em que a pessoa não dependa de nada externo para ser feliz. E aí a felicidade dela transborda como compaixão pelos que ainda sofrem por sofrimentos ilusórios ou desnecessários que frequentemente criam para si mesmo. Outro livro magnífico é A Luz da Ásia, que eu esqueci de pegar aqui, da nossa editora teosófica, transforma essa linguagem num poema de Edwin Arnold, que se tornou Sir na Inglaterra para a beleza das suas obras, não? E narra toda a vida e doutrina do Buda como um grande poema que leva esse nome, A Luz da Ásia. Então eu faço essa menção e queria que acompanhassem comigo, porque é claro que então tomar o mal pelo bem é confundir as funções e ir contra o plano da natureza, é ir contra a evolução natural. E, principalmente, tomar o não-espírito como sendo espírito, comparar
matéria com espírito se confundir, é não perceber de novo o que dura e o que não dura. Isso vai resultar no fim em sofrimento novamente. Então, a avidya, a causa do mal, é a ignorância de ver as coisas como elas são, é uma distorção cognitiva. Isso segundo o yoga. Na versão de Krishnamurti, quando a dor é projetada da memória para a imaginação, ela produz um medo. Então há uma aversão de que ela retorne. É claro, o passado está do lado esquerdo e o futuro está do lado direito, mas tanto a memória como a imaginação são virtuais. A única coisa real é o presente. O passado é uma criação da mente, porque já passou e não existe mais. O futuro é uma criação da mente, porque ainda não chegou. E a ideia do infinito é que a mente fica sempre girando entre o medo e o desejo, entre o prazer e a dor, e isso se mede como ansiedade. Isso é tempo psicológico. Krishnamurti distingue o tempo psicológico do de baixo, que é o tempo cronológico, que corre no nosso relógio e limita a nossa palestra, por exemplo. Então, eu acho que, se vocês quiserem refletir mais, recomendo o livro, porque eu às vezes fazia a pergunta: que parte você gostou mais da palestra? E a pessoa vinha, fazia elogio, e eu queria aprimorar, então eu fazia essa pergunta constrangedora. A pessoa ficava meio assim, tchan, e agora ela tinha que dizer qual era a parte, ela não lembrava de nada. Ela gostou da palestra como um todo, certo? Mas essa história de parte... Então eu recomendo o livro, que a pessoa lê várias vezes, talvez, né? Ao fazer uma reflexão, aí o aspecto da aproximação do conteúdo com a mente leve a um aprofundamento. Nos darshanas orientais clássicos, as escolas de filosofia, primeiro se começava ouvindo, né? Depois se aprofundava refletindo. Shravana, Manana e Nididhyasana. O último era a meditação propriamente dita, que deveria levar ao aprofundamento e ao samadhi. Então, a alma às vezes fica presa nesse processo de busca de resultado ou recompensa. Enquanto ela não busca o real, que é atemporal, ela não se liberta dos sentidos que são do tempo cronológico e físico e dos estímulos externos que produzem prazer e dor ou as sensações. É um pequeno diagrama para vocês refletirem. Quando estiverem na fila do banco, liguem o cronômetro. 5 minutos parece uma eternidade. Quando estiverem nos braços da amada, liguem o cronômetro. 5 horas parece que passou como? Eu nem notei. Então vejam bem, meditação é saber fazer o tempo parar. Quando a mente se encontra num estado tão integrado que ela se separa completamente das projeções e se centra só no presente, que é atemporal, o tempo para. E isso é paz. O resto é ansiedade, expectativa de resultado e todas aquelas coisas. A pessoa compra uma almofada, vai meditar, cruza as perninhas, acende o incêndio. Aí ela lembra que não comprou o pão, que vai faltar leite, que hoje vai vencer o condomínio, que ela não passou no banco. E aí começa a vir uma listagem de coisas que indicam que a pessoa não está mais meditando. Exagerei? Pior situação... O sujeito brigou com a esposa na véspera e nessa hora vem todas as respostas. Pois é, porque ele vai meditar e aquilo que ele não soube dizer na hora, aí vem na ponta da língua o que ele devia ter dito ontem. E se vier umas 2, 3 vezes, lá ele interrompe a meditação, liga o celular, e porque quer saber mais? É isso e aquilo. Então, a mente ainda carrega os samskaras da noite anterior, e conseguir livrar-se dos samskara vishayas e dos vasanas, todos esses conteúdos do inconsciente que não estão resolvidos.
É o único obstáculo para nós atingirmos o nirvana, são esses chitta-vritis que não se acalmam. A gente quer acalmar a mente, tem gente que precisa até de calmante, até para dormir. Então, meditação, absoluta necessidade até para a saúde física. Mas essa capacidade de perceber que a mente, ao buscar o prazer, fugir da dor, ao gerar o medo e o desejo, não vai a parte alguma. Fica girando que nem aqueles hamster dentro daquele cilindro. Então nós temos que encontrar o eixo da roda, o lugar em que o tempo para. Então, quando o amor é pleno, ou quando qualquer expressão da vida de vocês for plena, a percepção exata é de que o tempo parou. Porque a mente está inteira naquele instante presente. E aí ela abre as portas para o que não tem tempo. Ela abre a janela do nirvana. Saber se manter nesse estado depende de uma maneira de viver. E o resto é ilusão cognitiva. Então, o Coronel Olcott vai citar aqui, ele não usa um diagrama, por isso que eu vou facilitar para vocês usando um diagrama, mas essas respostas são dadas no texto. Uma sugestão do Dr. Tigunait, para tornar mais clara a compreensão, é não começar pela causa primeira, que é o número 1, a ignorância, que eu acabei de citar para você, é a maneira como Patanjali começa, é a maneira como o Buda começa, mas o ocidental talvez comece mais facilmente entendendo começando pelo 11, que é o nascimento, Jati. A verdade é que, como é um círculo, vocês, na verdade, podem começar por qualquer ponto, vão chegar sempre ao mesmo lugar depois de dar a volta. A estratégia de começar pelo nascimento é porque dá a impressão que ali tudo é uma maravilha, mas, na verdade, o sofrimento já acompanha o próprio momento do nascer. E há risco de vida para a mãe, há risco de vida para a criança. Nada surge nesse planeta com vida que não tenha passado por esse risco já desde o início. Depois, como eu já expliquei, cedo ou tarde virá a morte. E no meio do processo, alguns conseguem escapar da doença ou da velhice com um acidente, mas em geral ninguém quer esse caminho. Eu pelo menos assisti uma palestra, uma vez cheguei atrasado, aconteceu o contrário, o orador anterior é que estava atrasado, porque era um efeito de dominó, sei lá, o primeiro se atrasou, era um congresso, enfim, não vou entrar no detalhe. Eu cheguei na hora, tive que esperar uma palestra inteira, porque falava na frente um médico da terceira idade. E ele começou dizendo: quem aqui deseja envelhecer? Olha, foi uma vaia geral, ninguém queria saber do negócio e tal. E ele, médico experiente, foi para a segunda pergunta. Então vocês querem morrer? Aí foi um horror, né? Quase apedrejaram. Sim, ele explicou, a única maneira de não envelhecer é morrer antes. Faz sentido? Ele mentiu? Aí ele disse: bom, então eu acho que vocês querem aprender a envelhecer com qualidade de vida. Aí foi um sorriso geral, ele ganhou uma palestra, não precisava fazer mais nada. A partir daquele momento, todo mundo prestou atenção no que ele tinha a dizer. Então,
acho que deveria ser fácil compreender que do nascimento virá a morte, e a decadência faz parte do processo, são os chamados efeitos kármicos. A gente poderia dizer que naquele espaço já terminou tudo, mas ele tenta mostrar como depois da morte. Hoje eu recebi um WhatsApp que dizia assim: a melhor idade é assim. Eu queria anotar, mas esqueci onde estava o papel. Quando achei o papel, não achava mais a caneta. E quando encontrei de novo o papel e a caneta, não lembrava mais o que eu ia anotar. Então, a situação de como nós passamos do 12 para o 1 é que, infelizmente, nós acabamos esquecendo no processo, a decadência leva ao declínio da própria memória e da sabedoria que nós acumulamos. Então, nós voltamos a cometer na encarnação seguinte os erros que nós cometemos nas anteriores. Vocês estão entendendo por que o pessoal diz que queria renascer, mas com a lembrança de tudo que acumulou nas anteriores? Eu queria voltar à infância ou à juventude, mas sem perder o que aprendeu na vida. Porque senão é voltar para todo sofrimento de novo, até aprender de novo, e quando finalmente sabe alguma coisa, já a sepultura está esperando. Então, a passagem do 12 para o 1 é que a gente retorna a uma certa ignorância. Da ignorância vem ações volitivas mal conduzidas pelos samskaras, e aí desperta uma consciência limitada daquela encarnação, que acaba se envolvendo nos fenômenos de Namarupa, ou nome e forma, classificando as imagens, e então pelos 6 sentidos ela vai reconstruindo a teoria da tábula rasa de Aristóteles. Tem que pôr todo mundo para dentro, objeto por objeto, classificado, a nome e forma. Aí quando a gente chega à idade da razão, já pelo contato, pelas sensações, começa a gerar o desejo. E aí o apego é a intenção de experimentar de novo. Eu sempre me lembro, a minha filha gostava de rodopio. A gente agarrava a mão dela, dava uma volta, aí ela dizia, que bom e tal. De novo. Bom, lá pela 4ª, 5ª volta, né, a gente começa a ficar tonto, aí fazia para um lado, depois fazia para o outro, de novo. Eu digo, pelo amor de Deus, tem uns filhos enquanto vocês são jovens. E depois, de graças a Deus que ela nasceu menina, porque aí eu não precisava jogar futebol com ela. E ela gosta de futebol, não adiantou nada. Mas deixa pra lá. Então eu estou tentando mostrar a vocês que há uma sequência, esse chamado vir a ser cria a existência de um eu, um sentido de eu pessoal, a partir desses apegos, e isso está relacionado a esse Trishna, esse desejo de experiência, que vai levar a pessoa a um novo nascimento. É isso que acaba potencializando a vontade de nascer, para experimentar de novo a gustação, a olfação, a visão, a audição, o tato. Nós queremos os sentidos. Só mais uma vez, só de novo. E aí nós caímos nessa roda de elos interdependentes, e vamos nos afundando sem notar nos efeitos kármicos. Aí nós vamos cometendo uma série de erros. Uma das passagens mais extraordinárias do Coronel Olcott é dizer que, seguindo o Panchasila, nós evitamos 90% dos problemas da vida. Eu queria saber como é que ele fez essa contabilidade. O número 1 é observar o preceito de abster-se de matar os seres. Então, isso significa, para alguns do budismo esotérico, pelo menos, o vegetarianismo. Outros desconsideram de forma tão direta, porque há várias linhas no budismo. Mas, no mínimo, não matar diretamente. Mas o problema do carnívoro é que ele acaba incentivando ou
patrocinando, para não dizer sendo o mandante do crime. O número 2 é não mentir. Aliás, refrain from stealing. Então é mais preocupante. Falsehood é o 4. Então, no Brasil, não sei se deve-se entrar muito nesse detalhe, mas dizem para não roubar. E isso significa ser honesto. E, bom, eu dispenso maiores comentários, mas eu acho que é óbvio que quando alguém nos tira alguma coisa, sem chegar a um acordo, isso é roubo. E daí para frente costuma haver uma série de outros crimes, porque então a pessoa responde de forma agressiva, ou geralmente o próprio roubo já é agressivo, ou é a mão armada, porque senão seria furto. Enfim, depois vai vir o não ter, ou abster-se de ter relações sexuais ilícitas. A maior parte dos problemas afetivos está relacionado a isso, a infidelidade. O número 4 é abster-se observar o preceito de abster-se da falsidade, ou seja, não mentir. Uma série de profissões desapareceriam, acho que talvez até o policial, não sei, imagino, o advogado, talvez até o psicólogo. As pessoas mentem para os outros e para si mesmas. Tem um amigo que me diz que não, ele é advogado, mas ele diz que não existe crime sem mentira. Cedo ou tarde no crime aparece uma mentira para ocultar o crime, ou até para perpetrá-lo. E o número 5 é abster-se da embriaguez ou de substâncias tóxicas. E hoje a gente tem que expandir para um número de substâncias que na época do Buda nem existiam, todas as drogas. Mas, como dizia o Sr. Leadbeater, uma taça de vinho tirava a clarividência dele por um mês. Então, se nós quisermos desenvolver aquela sensibilidade que leva a uma percepção mais profunda, então, com certeza, nós vamos ter que nos abster desses 5 itens. Isso é o Panchasila. Só o número de mortos no trânsito e o aumento da criminalidade que sempre está relacionada às pessoas estarem pelo menos embriagadas é mais de 30%. Então, se nós observássemos esses 5 preceitos universalmente, o mundo seria outro, com toda certeza. Isso é para nos afastar dos karmas pesados. Se nós conseguirmos seguir o Panchasila, Pancha em sânscrito quer dizer 5. E nós podemos refletir sobre o efeito de cada uma dessas possíveis transgressões e o resultado kármico que vai retornar sobre nós, que vai afetar a vida dos outros. Se nós formos adiante, nós vamos... agora eu fui longe demais. Nós vamos observar que, então, essa roda vai nos envolvendo de modo a produzir um ego que não percebe mais a proporção das coisas e acaba transgredindo um dos 5, ou às vezes os 5 itens, às vezes até mesclados, em complô. E aí a pessoa se afunda num mundo de ilusões e sofrimentos cada vez maior. O caminho da libertação do sofrimento é o nobre óctuplo caminho. Isso aqui é o estado de avidya, em que nós não percebemos as coisas como elas são. É uma ilusão cognitiva. Dá para entender que a gente não consegue saber o que está vendo? Nós estamos cercados de átomos e não vemos, Nós vemos formas e nomes que nós criamos com a mente e projetamos. Isso dizia Krishnamurti que o primeiro passo é o último passo, porque o resto é tempo psicológico. Mas o nobre caminho, no 8º passo, entra em Samadhi, que é essa visão perfeita ou meditação perfeita, sem distorção nenhuma, e, portanto, a tradução melhor, talvez, em português, seja êxtase. Samyak Samadhi, êxtase é estar fora do corpo, uma visão que não depende dos sentidos,
cognição direta da essência da verdade. Para chegar a este passo, o Buda pretende, como é óbvio, 8 passos. O 8º seria o da libertação, essa janela aberta para o Nirvana. O 7º passo, veja que eu estou trazendo a gente de volta, né? O 7º passo é Samyak Smriti, ou reta memória. Porque a maior parte dos livros de Krishnamurti, de modo geral, a memória é o problema que nos prende ao prazer e à dor, gerando respectivamente desejo e medo. Então aí começa a girar toda aquela roda infinita da mente. Então, se eu não controlar a memória, a reta memória, segundo o Buda, essencialmente é lembrar o que vale a pena ser lembrado e esquecer o que vale a pena ser esquecido. Geralmente a gente faz exatamente o contrário. Fica lembrando o que não deve e o que deveria não lembra. Então, chegar a esse estado de serenidade da mente é todo um trabalho de preparação para chegar à reta meditação e ao samadhi. Senão eu vou lembrar da discussão com a esposa na véspera, disso, daquilo, das contas a pagar, eu não vou conseguir meditar. Então, se nós não estamos atingindo a perfeita meditação, é porque os 7 passos anteriores não foram suficientemente bem preparados. Por isso que eu estou fazendo o retorno gradual. Antes mesmo da reta memória, existe o reto esforço. Para isso é preciso energia, virya. Então, se a pessoa, depois de um dia nobre de trabalho, chega em casa e cai que nem o lenhador, madeira, blum, ele não vai conseguir, é claro, meditar de noite. Ou se meditar, ele vai roncar. Então, se ele já não começar o dia meditando de manhã, o que alguns dizem que não conseguem acordar na hora certa e tal, não sei o que, já o resto do dia é um jogo de dominó e corre atrás do ônibus ou fica atrás dele, que dá no mesmo com o carro, não há trabancamento. Enfim, no fim das contas, passa o dia inteiro correndo atrás da cenoura, que nem o cavalo que tem o caniço preso nas suas costas e não sabe que cada vez que ele avança, ele empurra a cenoura mais longe, porque ela está pendurada naquele caniço. Então ele pensa que está indo para algum lugar, mas ele está naquela roda da mente que gera o prazer e a dor e o medo e o desejo, né? E não chega a lugar nenhum. Então é preciso que haja energia livre para o reto esforço. Por isso o 5º passo, antes do reto esforço, para a prática ser produtiva, é o reto meio de vida. Ou seja, nós temos que escolher uma profissão ou arranjar uma maneira de viver em que sobre tempo, que a gente possa organizar para as nossas práticas meditativas. E isso também significa não causar dano. A nossa profissão não pode ser feita em cima da mentira, em cima da matança. Vai sobrar poucas profissões, como vocês vão descobrir. É difícil ser honesto no mundo. Pode parecer simples, mas acaba não sendo. Porque como as coisas e os interesses estão muito interligados, chamam a gente para isso, para participar da propina daquilo e tal. Não sei, uma pessoa honesta causa um problemão. Eu não vou entrar nesse ponto, mas vou voltar ao fato de que isso é só a culminância da reta ação. Se a pessoa sempre age de maneira reta, ela vai ter um reto meio de vida e ela vai ter se organizado para o reto esforço, para a reta memória e para o reto êxtase. O que é retação? Pelo menos o Panchasila. Não matar, não roubar, não ter relações sexuais ilícitas, não mentir e não fugir da percepção, ou intoxicar-se, não embriagar-se. Então vocês já vão ver que são poucas as pessoas que preenchem a retação, sem entrar em outros detalhes que não estão pegos nesses 5 pontos. Esses 5 pontos é o mínimo para que a gente possa dizer que a retação foi alcançada. Antes disso vem a reta palavra e antes até o reto pensamento, ou sankalpa, porque
o pensamento gera a palavra, que gera os nossos compromissos e acordos sociais. Eu gero karma com isso, porque eu crio expectativa, e eu só posso resolver isso com a reta ação, que cumpre o que foi prometido. Preciso explicar que nem sempre as pessoas falam de uma forma reta ou cumprem a palavra. E por isso, porque já não pensam da forma que deveriam pensar e têm outras intenções. E qual é a primeira nobre verdade, o primeiro passo da nobre óctuplo caminho? Aonde tudo começa. Ponto central da nossa palestra. Samyak Drishti, ou reta visão. Então, nosso problema é ir ao oculista. Nós não vemos as coisas como elas são. Certo? Então, a percepção das coisas como elas são é chamado também reta percepção, é chamado e traduzido como reta compreensão, Olcott traduz como reta crença. Eu botei todas essas traduções, vocês podem botar página 82 e 83, no original sânscrito. Samyak Smriti significa literalmente reta visão, bem como reta percepção, reta compreensão, provavelmente das nobres verdades anteriores, incluindo a lei do karma. Então, o karma e a reencarnação têm que ter sido compreendidos, a ligação daqueles 12 nidanas tem que ter sido compreendido para que eu veja a vida como ela é. E aí eu vou ter um pensamento adequado, uma palavra adequada, uma ação adequada, e aí eu vou acumular méritos para, tendo um reto meio de vida, ou energia para reta memória, para criar a reta memória, eu tenho que ter o reto esforço. Krishnamurti diz que religião é acumular energia para gerar a verdade, ou para alcançar a verdade, e isso é o Samyak Samadhi, é o último passo. Se eu não compreender a doença, a velhice e a morte, o caminho espiritual não começa. Essa é a reta visão. Porque as pessoas ainda buscam a reencarnação para ter chance de preencher os prazeres que elas não conseguiram nessa vida. Então não compreenderam que o budismo é para sair da roda de reencarnações e nascimentos e mortes. Elas continuam desejando viver, então elas nem deram o primeiro passo ainda. Fiz-me claro? Há desejo de libertação. Se não há desejo de libertação, é porque não se compreendeu o que a vida de fato é. Então o primeiro passo é o último passo, porque ali decide se eu vou trilhar a senda do caminho para o nirvana, ou se eu não desejo, na verdade, essa libertação. Meus queridos, isso é uma síntese, mas eu queria apenas dedicar umas palavrinhas do Coronel Olcott, quando ele encontrou o mestre, que eu ponho no prefácio. E o mestre se materializou pedindo para ele fazer esse trabalho. E, para nossa, talvez, surpresa, ele ficou em dúvida se era ou não uma miragem ou uma ilusão, e ele declara no seu diário: quero ter um objeto tangível para provar-me que ele realmente esteve aqui, algo que eu pudesse manusear depois que ele tenha ido embora. O mestre leu o pensamento dele e imediatamente tirou o turbante, pôs nas mãos dele. Esse turbante está lá em Adyar, na sede da Sociedade Teosófica até hoje. E sobre essa experiência marcante, Olcott declara: daqueles pensamentos e resoluções que se desenvolveram, todas as minhas experiências subsequentes nas atividades teosóficas, aquela lealdade aos mestres que estão por detrás desse movimento, que os choques mais rudes e as desilusões mais cruéis nunca abalaram.
E Alcott afirma assim que isso foi uma experiência que mudou a sua vida, mas isso só acontece para quem tem um certo mérito acumulado nesse serviço. Eu gostaria que vocês lessem todas essas partes e chegassem ao seu próprio substrato, de que alguns já atingiram essa libertação e vivem entre nós. Então, compreender que a natureza tem um plano bom para nós, ao nos oferecer o karma e a reencarnação, oportunidades infinitas, mas que a alma é imortal, se eu posso assim chamar, mas ela precisa se dissolver de alguma forma numa transcendência. E esse é o objetivo do Nirvana, que é a paz universal. Não a individualidade, mas essa alma ansiosa que nós temos, que ainda está em processo evolutivo, não o Atma necessariamente, que é uma discussão clássica do aspecto da Vaisheshika, que é o aspecto de unicidade, ou singularidade seria melhor dizendo, o que caracteriza a nossa essência. É o autoconhecimento e a compreensão de que o caminho se cria compreendendo que nós vamos apenas colher aquilo que semeamos. Então eu agradeço a atenção de todos.